eu vou aqui defender 4 destaques. O primeiro destaque é referente à manutenção do texto da Câmara para que a União assuma o complemento aos estados e municípios que não têm fundos para a implantação do custo aluno qualidade inicial. E argumento: a União deve assumir o complemento aos estados e municípios que não têm fundos para a implantação do custo aluno qualidade inicial, porque a União concentra a arrecadação, 57% de impostos e contribuições. A União, quando quer, lidera as desonerações tributárias a favor do capital, são 4,5% do PIB. A União desonera a base de cálculo dos fundos de participação e da vinculação de recursos para a educação, como o IPI, o Imposto de Renda. E a União, diferentemente dos estados e municípios, pode emitir papéis para a capitalização de bancos, como o BNDES, chegando a 350 bilhões nos últimos 6 anos. Então, o primeiro destaque que eu defendo é para o texto da Câmara, em oposição ao texto aqui encaminhado, no sentido de que a União assuma a complementação aos estados e municípios. O segundo destaque, também para a manutenção do texto da Câmara. Eu defendo que em 2 anos nós implementemos o custo aluno qualidade inicial. O texto apresentado pelo relator acompanha a previsão de que em 2 anos nós vamos definir o conceito de custo aluno qualidade. Seria um retrocesso no nosso ponto de vista. Já definimos o conceito e queremos avançar nessa direção. Portanto, o meu segundo destaque é para que nós implementemos, já nos 2 primeiros anos, o custo aluno qualidade inicial e, em seguida, nos 8 anos subsequentes, o custo aluno qualidade. O meu terceiro destaque, senhor presidente, e aí eu reitero aqui um apelo à democracia e à tolerância, porque eu tenho convicção que nós vamos vencer e que a sociedade vai evoluir. E eu quero compartilhar com todos e todas os últimos anos do século XIX, o embate entre abolicionistas, com meu conterrâneo Joaquim Nabuco, e os escravocratas que diziam: a abolição da escravatura coloca em risco a propriedade privada. E o que é que nós assistimos? Nós fomos o último país deste hemisfério a abolir a escravidão, tardiamente, e não abolimos a propriedade privada. Ao mesmo tempo, até 1931, as mulheres não tinham direito de voto, porque dizia-se que o reconhecimento do direito de voto às mulheres e a manifestação da sua vontade, independente do cônjuge, colocaria em risco o domínio patriarcal sobre a família, colocando em risco a família. As mulheres conquistaram o direito de voto em 1932 e não aconteceu nada do que diziam os conservadores, que eram contra o direito de voto em nome da família. Quero chegar em 1977. Depois de 20 anos, aprovamos a lei do divórcio. Dizia-se durante 20 anos que a lei do divórcio abalaria a célula máter da sociedade brasileira, que era a família. Nós aprovamos a lei do divórcio e isso não se desconstituiu. Quero voltar 3 décadas ao Código Penal de 1940. Durante muitos anos, olhando para o Código Penal, o Poder Judiciário nesse país deixou de condenar homens e mulheres que assassinaram suas esposas e seus maridos em nome da legítima defesa da honra. E hoje não há, em nenhuma vara criminal, Poder Judiciário que aceite o assassinato do cônjuge em nome da tão falada legítima defesa da honra. Nós evoluímos ao não permitir o assassinato de homens e mulheres por presunções ancoradas na chamada legítima defesa da honra. A sociedade enfrentou o debate, a sociedade evoluiu. O presidente João Goulart, em janeiro de 1964, enviou ao Congresso uma mensagem propondo a extensão de voto aos analfabetos. E para isso, implantava um programa nacional de alfabetização sob a coordenação do professor Paulo Freire. Diziam as elites que o voto dos analfabetos
subverteria a representação política no nosso país. E nós conquistamos em 1988 o direito de voto aos analfabetos e a democracia não evoluiu, a democracia não perdeu qualidade, a democracia não perdeu representatividade. Por isso é que eu entendo as manifestações contrárias a propostas que a história já mostrou que tendem a ser aprovadas porque significam a evolução. E por que é que defendo o destaque na forma como assumiu o relator deputado Vaione? Porque nós estamos evoluindo para discernir diferentes formas de discriminação para, nesse sentido, aprovarmos políticas afirmativas. O que é a Lei Maria da Penha, se não é o reconhecimento de que não há apenas uma violência genérica, mas de que há uma violência contra a mulher e que nós temos que coibi-la? O que é a Lei de Combate à Discriminação Racial? É o reconhecimento de que não há apenas uma discriminação genérica, mas há uma discriminação clara e ela precisa ser combatida, como aprovamos na Lei de Discriminação. Senhor presidente, há uma outra discriminação que não foi tocada aqui, a discriminação de grau de instrução. Esse deputado que vos fala, em 1989, fazia campanha para o candidato Lula embaixo de uma obra da construção civil às 5 horas da tarde. Quando o peão desceu e eu entreguei o panfleto do Lula, ele olhou para mim e disse: oxe, eu vou votar num cara analfabeto que nem eu? Essa discriminação continua existindo. Por isso, não basta uma afirmação genérica, ela não permite que a sociedade avance e evolua nas políticas afirmativas, sobretudo na prevenção de todas e quaisquer formas de discriminação. E nós temos que especificá-las sim, para garantir a promoção da igualdade e o respeito à pessoa humana. E por fim, senhor presidente, aquele destaque que no meu ponto de vista é o mais importante. Eu quero a preservação do texto da Câmara de que 10% do PIB em investimentos públicos são para a educação pública. Esse trabalho aqui, SUS, o desafio de ser único, do pesquisador do IPEA, Carlos Otávio Oquer Reis, descreve minuciosamente para onde foi a privatização da saúde. Pelo mesmo caminho que estão propondo agora para a educação. Ao incorporar nos 10% do PIB para a educação pública, o ProUni, o FIES e as desonerações para o Pronatec e instituições filantrópicas, nós estamos abrindo a mesma porteira. A saúde foi privatizada, o gasto público da União caiu de 59% para 44%. A desoneração tributária é de 15 bilhões para a saúde, 49% para os planos de saúde. E agora o que acontece na saúde? Os fundos financeiros internacionais compram as empresas de plano de saúde. Compraram a Amil, compraram a Intermédica. Na educação é do mesmo jeito. Os fundos financeiros compraram a Anhanguera, compraram universidades privadas do Nordeste, porque para eles, educação superior privada, presencial ou à distância, não é educação, é um ativo financeiro. Se nós permitirmos a aprovação da forma proposta no relatório do deputado Vaione, nós estamos abrindo a porta para a privatização da educação no Brasil. E eu quero aqui fazer um apelo a todos os deputados e deputadas, porque independente da origem, todos queremos dialogar, debater e conquistar o voto dos profissionais da educação, dos estudantes e das comunidades escolares. Mas o meu apelo é especial às bancadas dos partidos que têm inserção no movimento estudantil, no movimento dos trabalhadores em educação, e me refiro ao meu partido PDT. A bancada do PSOL, a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada do PSB, a bancada do PCdoB. Por uma questão histórica, nós não podemos aprovar o texto proposto pelo relator de incorporar nos 10% do PIB ProUni, FIES, Pronatec e desoneração para as filantrópicas. Estaremos abrindo a porta à privatização da educação, como está aqui assegurado a privatização da saúde no Brasil. Não temos esse compromisso. O que está hoje via complementaridade. Para a educação, ProUni, FIES, Pronatec, filantrópicas, fica fora dos 10%. 10% do PIB de investimentos em educação pública, não a privatização da educação no Brasil.